Olá pessoal, tudo bem? Bom, iniciamos com este vídeo o nosso percurso por Porto Alegre, certo? Não é da melhor forma, não é como nós gostaríamos, mas é as possibilidades que nós temos no momento. Então, vão ser no total 5 percursos, como nós já havíamos comentado anteriormente, e nós vamos iniciar hoje a partir do percurso pela Rua dos Andradas e em torno, certo? Bom lembrar que a Rua dos Andradas, esse percurso que nós realizaremos hoje, nessa aula, nesse vídeo, esse percurso está relacionado com o primeiro momento do planejamento urbano de Porto Alegre, que corresponde lá ao Plano de Melhoramentos de 1914, do Moreira Marcial, como nós vimos na aula teórica. Né? Então, eu gostaria inicialmente, de introduzir essa via, essa rua, né, a Rua dos Andradas, dentro de um contexto mais macro de Porto Alegre. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho aberto no meu computador, na minha tela, o Google Earth, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para desenvolver os percursos através da cidade de Porto Alegre, certo? E além da ferramenta do Google Earth, que vocês podem baixar inclusive na internet, é um download gratuito, Google Earth Pro, como vocês podem ver aqui em cima. Nós temos essa ferramentazinha aqui, ó, que é essa pessoazinha, esse bonequinho que se chama o Street View. Então todas as aulas vão ter a mesma dinâmica. Nós vamos contextualizar inicialmente a partir da vista de cima de Porto Alegre, mais especificamente da via que será percorrida, né, ou do espaço que será percorrido, e depois nós vamos entrar dentro desse espaço, caminhar através dele de forma virtual, né, e destacar entre 4 ou 5 pontos significativos do ponto de vista da paisagem urbana e que tem uma relação direta com o planejamento urbano dos nossos 5 períodos. Né? Começando hoje, então, com o primeiro período, que corresponde ao Plano de Melhoramentos do Moreira Maciel. Então, se nós aproximarmos aqui, ó, a imagem de satélite até o centro histórico de Porto Alegre, onde está localizada a Rua dos Andradas, né, nós veremos uma clara concentração de edifícios em altura junto a essa área da cidade. Né? A Rua dos Andradas, ela inicia aqui nessa praça, certo? Que é Brigadeiro Sampaio, junto ao usina do gasômetro, e ela se estende, acompanhe o meu cursor, né? Ela se estende até chegar numa outra praça, que é a Dom Feliciano, junto da Santa Casa. E nessa trajetória a via passa por uma outra praça muito significativa, que é a Praça da Alfândega. Perceba, né, se trata de uma via localizada no centro histórico, que foi concebida, ou muito do que a gente enxerga nela hoje está associado ao primeiro período do planejamento urbano de Porto Alegre, né, ao plano de melhoramentos. Né. Então, é uma via que a gente observa uma série de praças e espaços públicos de grande qualidade ao longo dessa trajetória. Então não é à toa que ela começa numa praça, passa por uma praça, no caso a Praça da Alfândega, e se encerra numa terceira praça. Não sei se vocês se recordam, mas quando nós abordamos esse período do planejamento lá no início do semestre, nós comentamos que o plano era plano de melhoramentos. E quando a gente fala em melhoramentos, a gente está falando de melhoramentos sanitários, embelezamento da cidade. Né? Então as praças tinham um papel muito significativo, as praças públicas, né? Tinham um papel muito significativo dentro desse período do planejamento. E a gente observa isso de forma muito clara com um percurso através da Rua dos Andradas. Certo? Como nós já destacamos lá no início da disciplina também, nós vamos usar um método muito reconhecido para desenvolver esse percurso, que combina basicamente 3 autores, né? o Gordon Conley, o Kevin Lynch, né? O Gordon Conley, Percursos Urbanos, o Kevin Lynch, Imagem da Cidade, e por último o Philippe Paneré, que ele trabalha com a questão da análise urbana.
de certa forma, juntando a abordagem do Lynch com a abordagem do Gordon Kuhn. O que o Panerré vai nos dizer sobre a estrutura do espaço urbano e que é muito significativo para a nossa análise aqui do nosso percurso, pela Rua dos Andradas. Ele vai comentar que a paisagem ou o espaço urbano ele é composto por três lógicas, que são lógicas complementares. A lógica da via, a lógica das edificações e a lógica do parcelamento. Quando ele fala em parcelamento, ele está se referindo à estrutura fundiária, ou seja, à disposição e ao formato dos lotes. Então, se vocês observarem, vamos pegar aqui o início do nosso percurso, junto à usina do gasômetro. Vocês vão perceber que essas edificações, no princípio da Avenida dos Andradas, na Rua dos Andradas, são edificações que estão localizadas em lotes bem estreitos e profundos, certo? Ou seja, essa estrutura fundiária é uma herança de um tempo passado, onde era muito comum a gente ter lotes estreitos e profundos. São lotes de caráter colonial. Nós vimos isso também lá nas primeiras aulas, quando a gente apresentava a questão dos planos e depois tratava sobre a questão fundiária. Então nós estamos falando de uma via que atravessa uma parte da cidade em que é possível reconhecer uma estrutura fundiária com pequenos lotes, estreitos lotes e profundos. Isso vai gerar um tipo de paisagem, isso vai gerar uma forma de edificação. E, obviamente, são essas edificações que vão configurar a rua. Então, uma vez feita essa introdução, nós falamos então do contexto. Rua dos Andradas corresponde ao contexto do primeiro período de planejamento da cidade de Porto Alegre. E depois disso nós vimos o método de abordagem, que vai ser fundamentado na análise do Panerré. E aí agora nós vamos entrar nessa via de fato. Então, me acompanhem, nós vamos girar aqui a imagem de satélite, vamos nos aproximar do princípio da via para iniciarmos o nosso percurso de fato. O nosso percurso terá 5 paradas muito significativas. Quais são elas? A primeira parada vai se dar logo no início da nossa caminhada virtual, que é exatamente nessa praça aqui. A segunda parada, não menos importante, ela vai se dar na Casa de Cultura Mário Quintana, que é esse edifício aqui. A nossa terceira parada ocorrerá na Praça da Alfândega, tendo em vista que a Rua dos Andradas passa por ela, configurando uma das suas interfaces. A nossa quarta parada vai se dar na Esquina Democrática, quando a Rua dos Andradas cruza Borges de Medeiros. E a nossa última parada vai se dar justamente no final da avenida, na Praça Dom Feliciano. Esse será o nosso percurso, com os nossos pontos de referência. Por que nós selecionamos estes pontos? Porque cada ponto desse vai nos trazer uma leitura diferente e muito significativa de como é que o espaço urbano se configura dentro da lógica do planejamento. Certo? Então vamos pegar o bonequinho aqui, o ícone do Street View, e vamos aproximá-lo do princípio da rua. Percebam que na imagem de satélite as linhas que correspondem às ruas ficam marcadas em azul. Quer dizer que a gente pode largar o bonequinho aqui e dessa forma nós vamos visualizar o espaço urbano de fato a partir do Street View. Vamos voltar um pouco para trás, porque a gente caiu um pouquinho à frente do início do nosso percurso. Esperar a internet carregar um pouquinho. Aqui a gente já pode ir virando, então a gente vai visualizar a usina do gasômetro, ela está ali, é o início do nosso percurso.
aqui a Avenida Mauá. E a praça. Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui as edificações que nós estávamos falando, né? Então perceba uma coisa bem interessante. Ó. Esse primeiro edifício aqui, que está no plano mais próximo da visão, ele é um edifício que ocupa grande, uma grande interface do lote. Né? Então se trata de um lote largo, coisa que não acontece mais adiante. Né? Então, quando a gente começa a andar pela Avenida dos Andradas, nesse trecho, a gente começa a observar isso daqui. Ó. Que nós temos mais um edifício. O lote desse edifício é mais estreito que do vizinho, então há uma variação considerável. Né? O lote ao lado dele também é estreito. E percebam que o lote que corresponde a esse outro edifício, que esse edifício tem uma tonalidade mais esverdeada, e assim como o vizinho a ele, que tem as sacadas, é bem estreito. Ou seja, nós estamos falando aqui de um lote certamente já presente, né, lá no início do século XX, em função da largura da edificação que está construída nele. Certo? Então, essa variação, né, de larguras de lote, de tipos de edificação, tem uma relação direta com a estrutura fundiária herdada de um passado. Né? E, claro, isso tem uma relação clara e evidente com o período do planejamento urbano. Naquela época, né, nós estamos falando do início do século XX. Percebam que aqui ao lado ó, nós temos algumas edificações de caráter mais institucional. Né? Isso é um elemento muito importante da Rua dos Andradas, que é a diversidade de usos. Né? Perceba, existe uma forma edificada, certo? E essa forma ela vai ter um uso, vai ter uma funcionalidade. Nós estamos falando aqui então de duas formas, né, bem marcadas, esses pavilhões aqui, de uso institucional, que no caso é o Museu do Trabalho, certo? E aqui nós temos edifícios residenciais. São formas diferentes, com usos bem diferentes. Isso gera, pessoal, uma diversidade no espaço urbano. Né? Isso gera uma variação tanto formal quanto funcional. Porque de um lado tem um equipamento, um museu do trabalho, que é um equipamento cultural, institucional, e do lado de cá nós temos uma série de edificações, certo? De caráter residencial, em que parte do térreo, em alguns casos, tem serviços e tem comércio também. Isso gera movimento urbano, isso gera vida urbana. Vocês podem pensar, bom, mas isso tem em várias partes da cidade. Né? O que diferencia a Rua dos Andradas de outros pontos? Bom, acontece que essa diversidade ao longo do espaço urbano vai apresentar uma variação muito considerável. Tem espaços, sobretudo mais periféricos, que são profundamente monoformais e monofuncionais, ou seja, uma única forma e uma única função. Né? Coisa que não acontece aqui na Rua dos Andradas. Aqui a gente reconhece uma grande diversidade urbana e isso tem origem lá no planejamento do início do século XX. Né? Então, vamos continuar nosso percurso a partir da Rua dos Andradas. Então aqui a gente está passando ao lado da Praça Brigadeiro Sampaio.
Basta clicar na setinha, pessoal, se vocês baixarem o Google Earth no computador de vocês, para desenvolver o percurso. Né? Então percebam a diversidade desse espaço. Né? Nós temos as pessoas aqui caminhando na praça, e aqui nós temos os edifícios residenciais, no caso aqui dessa edificação nós temos no térreo um pequeno mini mercado. Então isso gera movimento, isso gera vida urbana. Né? E a gente observa isso como uma herança do planejamento do início do século XX, como nós havíamos comentado inicialmente. Então, continuando o nosso percurso. Percebam também o quão importante é a questão da arborização, né, para a qualificação de um bom espaço urbano. É um percurso, portanto, que apresenta uma grande diversidade, tanto formal quanto funcional. Certo? Aqui passamos pela nossa primeira esquina. E logo, logo nós chegaremos no segundo ponto de parada, que é o entorno da Casa de Cultura Mário Quintana. Do início do nosso percurso até a Casa de Cultura Mário Quintana, nós vamos verificar uma série de usos e uma série de edificações do ponto de vista formal. Né? Então aqui a gente observa que temos um cursinho de inglês logo à direita, nós temos mais alguns mercados, vão começar a surgir bares logo em seguida, à nossa esquerda nós temos mais edifícios institucionais. Enfim, isso gera uma paisagem, né, muito interessante para o percurso, né? Gera um espaço agradável. Um outro elemento significativo, né? Nós temos um leito carroçável, que é por onde andam os carros, né? Bem tratado, com uma pavimentação adequada, calçadas largas. Então percebam, se a gente somar a metragem, né, a largura das duas calçadas, nós teremos uma medida muito semelhante ao leito carroçável, onde passam os carros. Então aqui a gente percebe que esse espaço pode ser tanto acessado pelo carro quanto pelo pedestre, porque há um espaço agradável para se caminhar. Né? Ele tem uma largura, a calçada tem uma largura adequada, tem uma boa arborização. É um espaço de qualidade, visivelmente. Né? Então, continuando o nosso percurso. Aqui a gente passa por um outro ponto-chave da nossa caminhada virtual, certo? Se a gente virar a câmera, a gente vai observá-la, que é a Igreja das Dores. Mais um edifício institucional ao longo dessa caminhada. Percebam, uma forma diferente, com uma nova funcionalidade. Então, essa relação entre forma e função é algo que nós, arquitetos e urbanistas, devemos sempre prestar muita atenção quando a gente fala em espaço urbano. Né? Essa relação sempre é muito necessária. Continuando o nosso percurso. Então vejam que interessante, né? A gente tem mudanças na largura das calçadas também. Né? Isso gera um espaço urbano de qualidade, quando há uma variação nessa largura de calçada, possibilitando uma área mais agradável e mais larga para o pedestre. Principalmente quando a gente fala nas esquinas. Né? Então aqui a gente já começa a entrar no trecho da Rua dos Andradas, da Rua da Praia, onde a gente vai reconhecer uma maior concentração de bares e restaurantes. Então a gente observa as mesinhas, né, na calçada, os parklets, enfim, são esses equipamentos urbanos que também possibilitam uma experiência urbana diferenciada. Né? Percebam, isso daqui é uma estrutura atual. Né? Não estava lá no início do século XX. Mas o espaço urbano, esse que foi concebido inicialmente lá no século XX, se configurou no princípio do século, né? enquanto paisagem, ele abre espaço, ele dá a possibilidade para essas transformações, para esses acréscimos ao longo do tempo. Então nós chegamos então aqui na nossa segunda parada, que é a Casa de Cultura Mário Quintana, que na minha opinião é um dos edifícios mais bonitos da cidade de Porto Alegre,
até porque ele é um edifício, né, uma edificação arquitetônica, mas que possibilita uma experiência urbana também, né? Uma experiência urbana bem interessante, porque ele tem essa rua interna. Então a edificação ela se configura em função dessa rua interna, né? Além da fachada que a gente reconhece um estilo muito característico, né, do início do século XX, nós temos essa peculiaridade que é esse acesso, né, a forma como tu acessa o edifício, coisa que não acontece em outros lugares da cidade de Porto Alegre. Então, nesse entorno aqui, a gente reconhece uma diversidade tanto formal quanto funcional impressionante. São edifícios de diferentes épocas e com diferentes funções. Então, essa edificação aqui de caráter mais modernista, em função do seu estilo, das suas linhas, né, certamente da década de 50, possivelmente, né, vai apresentar o uso residencial, né, nos seus pavimentos tipo, e no térreo nós temos o uso comercial ou de algum serviço, né? Então aqui nós temos um restaurante, um bar, aqui nós temos uma farmácia, né? Ali adiante uma outra farmácia, e do lado de cá a Casa de Cultura Mário Quintana. Percebam a diversidade formal e funcional desse espaço. Não é à toa que tem várias pessoas transitando por aqui, porque esse espaço chama ao convívio social, né? À diversidade, à funcionalidade. Não é um espaço monofuncional. Não se trata de um único uso, né? Mas sim de uma multiplicidade de usos que se complementam, gerando toda essa vida urbana, né? Então essa é a nossa segunda parada. Vamos continuar agora o nosso percurso através da Rua dos Andradas. Percebam, né? A rua ela tem ao longo desse percurso basicamente a mesma largura, mas as calçadas variam de dimensão, né? Então esse trecho aqui é bem interessante, como nós já vimos em trechos anteriores, né? A grande largura da calçada. Tem alguns casos que o espaço do pedestre, somando, né, a calçada dos dois lados, mais esse parque, por exemplo, corresponde a uma área muito maior que a do carro. É um espaço urbano que convida o pedestre para a sua apropriação. E vocês percebam, né, essa forma de ocupar o espaço urbano, ou de se apropriar do espaço urbano, está imediatamente relacionado com uma questão formal do ponto de vista arquitetônico e urbano. Né? Que nós temos uma padaria e uma confeitaria, né? Ali um salão, e mais adiante nós temos alguns mercadinhos, enfim, aqui mais restaurantes, mais bares. Então a forma como o espaço urbano é apropriado, ele está relacionado certamente com as edificações que são vizinhas a ele, né? E destacando mais uma vez a questão fundiária, né? Vocês percebem, pegando como referência essa esquina aqui, né? Essa edificação de esquina, ela é uma edificação mais antiga, se nós formos comparar com o entorno, né? E a testada do lote é bem estreita também, né? Então são lotes que têm na sua origem, né, a época colonial. Ó. Como vocês podem ver, isso gera um espaço urbano. Essa relação, então, entre via, edificação e estrutura fundiária é o que configura a paisagem, é o que configura o espaço urbano. Bom, pessoal, vamos seguindo o nosso percurso da aula de hoje. Mais uma vez, estamos atravessando uma área com grande diversidade formal, então perceba mais uma vez que a gente tem a questão da diferença na largura da via, então aqui configura uma área de estacionamento, mas quando a Rua dos Andradas se aproxima da esquina, o pedestre é privilegiado, né? Percebam, não só o pedestre, esse pequeno espaço, essa fruteira aqui, né? Se não houvesse esse alargamento da calçada, ela não seria possível. Tudo isso é um desenho urbano lá do início do século. Essa ideia, esses espaços, né? Essa possibilidade de apropriação do espaço, da forma como ele é apropriado hoje, tem origem lá no início do século. Né? Lembrando,
naquele período, esse era um espaço sobretudo burguês. A elite costumava transitar e percorrer esse espaço. Então, o fato de ele ser um bom espaço urbano que convida ao pedestre também está associado a uma origem burguesa. Né? Foi um espaço concebido para a burguesia transitar e caminhar. Né? Vamos nos aproximando agora. Então aqui a gente observa claramente o contraste, né, entre edificações do passado, ainda da época colonial, né, ou um período muito mais próximo do período colonial, e edificações do período moderno da cidade de Porto Alegre. Né? Esses grandes edifícios sob pilotis, sob pilares. Né? Então vamos nos aproximando agora da Praça da Alfândega, que é o nosso terceiro ponto de parada significativo. Né? Vamos entrar agora no espaço da praça. E aqui a gente observa um contraste marcante, né? Que é muito característico da Rua da Praia. Quando a Rua da Praia deixa de ser um espaço onde, o território é compartilhado pelo carro, pelos pedestres, e passa a ser uma área unicamente do pedestre. Né? Então, esse trecho da Rua dos Andrades, que corresponde à Praça da Alfândega, é um trecho unicamente acessível pelo pedestre. Né? Então se trata de uma grande área pública com bancos, né, que configuram a lateral da Praça da Alfândega. Então é um espaço muito arborizado, com iluminação pública, com grandes edifícios institucionais. Né, aqui nós temos o Banco Safra, uma arquitetura que corresponde a um período de grande produção, né, arquitetônica. Né. Nós temos aqui na esquina um shopping center, que é a Rua da Praia Shopping, né, de um outro período, né, posterior ao Banco Safra, a edificação do Banco Safra. Então isso gera, mais uma vez, diversidade formal e também funcional. Né? Da mesma forma como nós vimos lá no início do percurso, de um lado nós temos aqui uma praça e aqui nós temos as edificações configurando o espaço público. A grande diferença é que nesse contexto, quem é privilegiado é o pedestre. Né? É o pedestre que vai ocupar esse espaço. Então, mais uma vez, nós temos uma série de usos nos térreos das edificações que variam, né, significativamente. A gente tem um acesso do Clube do Comércio, que é uma outra instituição importante da cidade de Porto Alegre, uma loja do Boticário, né, uma loja de brinquedos infantis, né, e assim sucessivamente. A gente tem algum comércio de rua também, o que gera uma diversidade e até mesmo uma cor para o espaço urbano. Né? Então isso tudo promove a troca benéfica, né? As relações de troca de comércio entre as pessoas no espaço público, no espaço urbano. Né? Então, mais uma vez, todas essas características que a gente observa na Rua da Praia estão imediatamente relacionadas a um momento do planejamento urbano onde a burguesia estava na rua. Como nós vimos lá na primeira parte da disciplina, a burguesia transitava pelo espaço urbano. Era o espaço de encontro da burguesia. E isso é herdado. Hoje em dia, a burguesia se concentra em outras áreas, ou as elites, né, se concentram em outras áreas da cidade. E este espaço da Rua dos Andradas virou um espaço de comércio informal, comércio popular, né, que tem toda uma dinâmica própria, toda uma vida urbana. Né? Então a gente observa aqui uma série de pequenas barraquinhas de comércio, né, de roupa, de bolsas, né, de vários utensílios, configurando essa lateral da Praça da Alfândega. Aqui nós temos o quiosque. Né? É um espaço urbano muito generoso com o pedestre. Né?
como vocês podem ver. Então este foi o nosso segundo ponto de parada. E agora nós seguimos a nossa caminhada até chegar no quarto ponto, que é justamente a esquina com a Borges de Medeiros. Vamos seguindo, pessoal. Aqui, né, nós estamos falando sobre um dos trechos mais movimentados da cidade de Porto Alegre como um todo. Né? Este trecho da Rua dos Andradas, que percebam, ele é dominado pelo pedestre, né? Não, o carro não costuma transitar por aqui, salvo algumas raras exceções. É uma área com muita oferta de comércio. Então, todos os térreos das edificações, praticamente todos, são de comércios ou de serviços. Isso gera uma movimentação absurda no espaço urbano. Gera uma vida urbana intensa. Né? De dia. Né? Então, aqui a gente pode observar essa movimentação que ela vai encontrar a esquina democrática com a Avenida Borges de Medeiros logo em seguida. Então, percebam a diversidade, mais uma vez, né, desse espaço urbano. É um espaço em que a gente observa uma vida urbana intensa. A gente tem que desviar das pessoas ao caminhar na Rua dos Andradas, né, nesse trecho especificamente. Então, como vocês podem perceber, essa é uma área onde tem uma concentração muito grande de comércio e serviços, que é diferente daquele trecho inicial da Rua dos Andradas, que a gente reconhece bastante residência, bastantes edifícios residenciais. Né? Aqui nós temos vários edifícios de escritórios, né, de serviços com térreos comerciais. Opa. Voltando. Bom, nesse momento nós vamos sair do Street View, certo? Exatamente nesse ponto. E vamos descer novamente na esquina com a Avenida Borges de Medeiros, né, onde nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a ambiência, sobre esse espaço urbano. Né? Então aqui, bom, a Borges de Medeiros vai ser o percurso da próxima aula, né, como nós já havíamos comentado. Ela vai apresentar uma outra espacialidade, né, que corresponde a um outro momento do planejamento, diferente da Rua dos Andradas. Certo? Então esta daqui é a Borges. Percebam que a escala das edificações muda significativamente em comparação com a escala da Rua dos Andradas, assim como os usos e a forma como esse espaço é apropriado. Então o que a gente observa nessa esquina, que é a esquina democrática, muito famosa pelas manifestações sociais, né, manifestações políticas. Então é um espaço convidativo para isso, em função da sua amplitude. Né? Esse cruzamento da Borges com a Rua dos Andradas corresponde a uma grande área territorial dentro do centro histórico da cidade de Porto Alegre. Né? E aqui a gente pode reconhecer mais uma vez uma série de usos importantes nos térreos das edificações. Nós temos aqui uma edificação que eu particularmente gosto bastante, que é o edifício Sulacap, em que ele ocupa toda uma interface, esse edifício aqui, ó, toda uma interface de um quarteirão da Borges. Né? Então ele vai de esquina a esquina. Né? Ele tem residência, tem serviços e tem comércio no térreo. Então ele em si é uma diversidade. Nós veremos isso na próxima aula, né? Que o plano do GLaDOS, que corresponde ao segundo momento do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre, ele é um plano que se concebe muito em cima das edificações. Então as edificações elas trazem em si um uso misto. Elas combinam vários usos. Então o Sulacap é um exemplo disso. Nós vamos encontrar comércio, serviços e residência numa única edificação. Certo? Bom, dando prosseguimento ao nosso percurso, nós entramos no último trecho da Rua dos Andradas
que mais uma vez parte dele, né, ele é tomado pelos pedestres, e a gente pode observar aqui um outro edifício importante no centro histórico, a Galeria Chaves, que conecta a Rua dos Andradas lá com o mercado público, né, com os fundos do mercado, com a área do mercado, lá o Glênio Pérez. Também uma edificação muito significativa do ponto de vista da sua história, né? Então, mais uma vez, a gente reconhece nesse trecho da Rua dos Andradas uma diversidade de formas, de tempos, de arquiteturas e de funcionalidades diferentes, né? E como no trecho anterior, antes de nós chegarmos na esquina democrática, mais uma vez nós temos comércio de rua, muitas pessoas transitando. Isso gera, mais uma vez, vida urbana, né, pessoal? Bom, dessa esquina adiante, nós voltamos a um território em que o espaço é compartilhado pelas pessoas e pelos carros. Mas percebam que a dinâmica do percurso do trecho, perdão, anterior, ela permanece, porque as pessoas se apropriam do leito carroçável, né? Então, é um espaço em que o pedestre domina, apesar de o carro já estar presente aqui, né? Mais uma vez, muito comércio no térreo, e nos demais andares, né, salas de escritórios, enfim, com uma diversidade de serviços bem interessante. Então, a Rua dos Andradas ela é característica do centro histórico de Porto Alegre, né, da dinâmica do centro, né? Então é muito comum nós reconhecermos essas galerias, que no caso é a Galeria Malcom, né, ao longo desse trecho da Avenida dos Andradas. Atentem para essa relação, né? Nós temos as edificações configurando um plano vertical, o plano horizontal da via, propriamente dito, é que nós estamos falando calçado e o leito carroçável, certo? E do outro lado, mais o plano vertical das outras edificações. Isso configura um U do espaço urbano, né? Nós veremos ao longo dos nossos percursos que esse U ele vai ficar variando dependendo do espaço urbano. Isso é uma questão bem interessante a ser tratada, né? Entre as materialidades que resultam de diferentes momentos do planejamento urbano. Se vocês perceberem, o U da Avenida dos Andradas tem uma forma muito característica, né? Esse U ele vai ser diferente para Borges, que por outro lado vai ser diferente para a Avenida Independência e assim sucessivamente, né? Então, cada via que nós vamos percorrer aqui na disciplina de forma virtual vai ter um comportamento formal, um comportamento morfológico, vai ter um U diferente. E a esse U, a essa forma, nós vamos ter funcionalidades, vamos ter usos diferentes também. Então, vamos nos aproximando do final da Avenida dos Andradas. Ela se encerra, como nós havíamos comentado no início da aula de hoje, da aula gravada, né, que ela se encerra na Praça Dom Feliciano, junto à Santa Casa. Aqui vocês, como podem perceber, a intensidade da apropriação do espaço público pelos pedestres diminui consideravelmente. Então nós estamos entrando numa área da cidade em que o carro, de certa forma, domina, né? Então as pessoas não estão mais no leito carroçável, como aconteceu no trecho anterior, né? Então aqui já tem uma movimentação de veículos mais intensa. Então o interessante da Rua dos Andradas é que a gente não só reconhece uma diversidade, uma variação nos trechos, mas sobretudo entre os trechos, né? Então há uma diversidade pontual em cada um dos trechos e entre os trechos também, né? A gente vai reconhecer algumas variações. Então nesse último trechinho, antes de nós chegarmos no ponto final do nosso percurso, a gente vai reconhecer um outro espaço urbano, né? Mas percebam, mais uma vez, a gente ainda vai encontrar edificações em lotes estreitos. Isso é herança de uma estrutura fundiária colonial. Percebam, esse edifício aqui, ó, é um edifício
mais recente, mas ele foi edificado num lote estreito e profundo, né, que é um lote tipicamente colonial, né, assim como outras edificações, né, desse trecho da Avenida dos Andradas. Então nós estamos nos aproximando da esquina que configura parte da Praça Dom Feliciano, que é o ponto final do nosso percurso. E, de certa forma, é um ponto que inicia o terceiro percurso da nossa disciplina, que é o percurso da Avenida Independência. Então, a Rua dos Andradas ela se transforma na Avenida Independência, que vai nos apresentar uma outra espacialidade urbana, né? Que está relacionada a um outro momento do planejamento. Então, aqui nós estamos encerrando o percurso da aula de hoje, com essa vista da esquina da Praça Dom Feliciano. Ao fundo nós temos o edifício histórico da Santa Casa, e aqui nós temos um hotel, aqui uma ótica, enfim, mais uma vez diversidade no espaço urbano, e aqui nós estamos enxergando o percurso que nós percorremos, né, que é da Rua dos Andrades. Certo, pessoal? Então aqui mais uma vez nessa esquina a gente reconhece uma grande diversidade formal e funcional no centro histórico da cidade. Nós percorremos a Rua dos Andrades, que corresponde ao primeiro período do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre. Então atentem para essas questões. A via, sua morfologia, sua forma, as edificações, né, os seus usos que acontecem ao longo dessa via e a relação disso com a estrutura fundiária, a forma dos lotes, as disposições dos lotes. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa aula gravada. Até o próximo encontro. Abraços.